Então, babies, a gente parou aqui, né, falando já um pouquinho de forma geral sobre os tigres asiáticos. No início, eles eram plataformas de exportação, por quê? Porque o modelo industrial deles era um modelo industrial voltado para a exportação de produtos, produção e exportação de produtos, principalmente para a América do Norte, para a Europa e aqui, né, para o restante da Ásia também, que eles estão na Ásia. E depois, né, principalmente já no finalzinho do século XX, esses países começaram a produzir para o mercado interno também. Isso os velhos tigres asiáticos, né? Estou falando só dos velhos tigres. Começaram a produzir também para o mercado interno. E aí o modelo industrial deles mudou, né? De plataforma de exportação para substituição de importação. Eles passaram a produzir o que antes eles importavam, né? De fora. O que ainda eles importavam. Deixa eu ver o que mais aqui nessa parte introdutória. O crescimento da produção industrial, por sua vez, foi acompanhado pela importação de maquinários, eu falei isso na outra aula, e criação de tecnologia. Eles passaram a produzir e exportar todo tipo de produto, principalmente o produto mais bem elaborado, um produto com alto valor agregado, como automóveis, navios, aço, produtos de informática, petroquímicos, eletrônicos sofisticados, entre outros. Isso já no final do século XX, né? Eles começaram a se desenvolver na década de 70. E outra coisa, o maior número de investimentos mesmo, de empresas mesmo, que chegaram nesses países foram investimentos japoneses, né? O objetivo do Japão era basicamente expandir sua produção industrial do Japão, né? Instalando diversas unidades fabris lá nesses países, nesses territórios, né? Que eram tigres asiáticos. Então, deixa eu ver o que mais. Aí, depois, né? Depois, entre as décadas de 1980 e 1990, começaram a fazer parte dos tigres asiáticos, do grupo dos tigres asiáticos, outros países, como Tailândia, Indonésia e Malásia. Aí depois, já na década de 90, chegou aí a fazer parte dos tigres asiáticos, e é tigre asiático hoje, Filipinas e Vietnã. Filipinas e Vietnã, que também são novos tigres asiáticos. Tá aqui, ó. Na década de 80, com os investimentos do Japão, dos Estados Unidos, da China e dos primeiros tigres, outros países integraram o grupo, né? De tigre asiático. São os novos tigres: Indonésia, Malásia, Tailândia e depois, por último, veio a Filipinas e o Vietnã. Passaram a integrar também. O objetivo dos investidores. Qual era o objetivo dos investidores nesses tigres asiáticos? Integrar as economias asiáticas do leste e do sudeste do continente. Destaques da produção de início, né? Produção têxtil e de componentes de telecomunicação. De início e agora, né? Agora, principalmente. Produção têxtil e de componentes de telecomunicações, informática e eletroeletrônicos pouco sofisticados e com uso de tecnologia importada. Eles não são tão desenvolvidos quanto os velhos tigres, não, viu? Os novos. Os tigres asiáticos hoje. Aqui vai falar um pouquinho de cada tigre asiático no livro de vocês, sabe? Eu não vou abordar tudo isso não, mas eu espero que vocês leiam em casa. Senão não dá tempo, muita coisa. Aí diz aqui, né? A implantação de indústrias transnacionais nos tigres asiáticos ocasionou um intenso crescimento econômico. Óbvio, né? Querendo aí buscar uma mão de obra mais barata, qualificada, incentivos governamentais desses países para a industrialização, enfim. Os novos tigres mantiveram sua condição de plataforma de exportação, não produzindo tecnologia própria. Os novos tigres, eles, de certa forma, ainda precisam importar tecnologia. Os novos tigres, não os velhos. Nas últimas décadas, os índices de desenvolvimento social indicam ter ocorrido uma melhora das condições de vida nesses países. Em todos os países que são tigres asiáticos. Uma melhora na condição de vida. Na atualidade, o comércio dos tigres asiáticos se dá principalmente entre os próprios tigres asiáticos, com a China e com o Japão. Os chineses tornaram-se importantes parceiros comerciais da Coreia do Sul, de Taiwan, que no caso é o território que eles dizem que é dele, de Singapura, e têm investido pesadamente no Vietnã. O Vietnã, que é um país aí que se diz ser socialista, né? Olha aí, a China mantém relações bem próximas com os países que se dizem ter a mesma orientação que ela mesma. Então, na atualidade, esses países, os tigres asiáticos, né, comercializam bastante entre eles, mas também com a China, com o Japão e Estados Unidos e União Europeia. São os países que eles mais comercializam. Países mais desenvolvidos da Europa, né, que estão dentro da União Europeia.
características de alguns tigres asiáticos. Aí aqui tem um pouquinho sobre cada um, mas no livro de vocês tem um texto para cada tigre asiático, vocês vão ver. Hong Kong, que não é um país, possui uma economia forte, capitalista, mas é uma região administrativa especial da China que se diz ser socialista. Possui um dos portos mais movimentados do mundo. Taiwan, que é um território que a China diz que é dela também, que não é um país reconhecido pela ONU. Possui uma economia dinâmica, mas seu status político é limitado em virtude de a comunidade internacional não reconhecer esse país oficialmente, né? Status político é limitado. Singapura possui investimento interno em educação, pesquisa e mão de obra altamente qualificada. E é um dos grandes, né? Um dos grandes também dentro dos tigres asiáticos, dos velhos tigres, dos velhos. Indonésia, que é um novo tigre, maior produtor de óleo de palma do mundo. Esse óleo é utilizado para fazer Nutella, óleo de palma. Eles são líderes na produção de óleo de palma. Além de se destacar na produção de borracha, petróleo, gás, minério e carvão. Malásia, também é um novo tigre. Depende muito das exportações de petróleo e de gás e é a segunda maior produtora de óleo de palma do mundo. Essa perde a posição para a Indonésia. E vocês vão ver que é dependente de exportações, ó, tá vendo? Das exportações de petróleo e de gás. Tailândia possui uma boa infraestrutura e políticas que favorecem a instalação de empresas transnacionais. Vietnã, que é um dos mais recentes tigres. Muitas empresas estrangeiras usam sua mão de obra para continuarem competitivas no mercado mundial, porque a mão de obra é muito barata. Aí fala um pouquinho das Filipinas, né? O sistema deu uma pulada aqui nas Filipinas, mas enfim. Fala também aqui das Filipinas, que é um tigre asiático mais recente também. Tem uma economia bastante diversificada. Aí diz aqui também que o país enfrenta graves problemas sociais, embora seja um tigre asiático, com a precariedade de habitação no país. As Filipinas também possuem problemas ambientais, como desmatamento ilegal de áreas de mata, e hoje restam apenas 20% da sua cobertura vegetal nativa. Mas é um tigre asiático, né? Vem desenvolvendo bastante no seu parque industrial e dependendo cada vez menos de importações. E vamos dar uma pincelada aqui na Coreia do Sul, né? A gente responde as questões do SFB. Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um paizinho que faz fronteira com a Coreia do Norte. Deixa eu colocar aqui. Durante muito tempo era um país só. No início do século XX, a Coreia foi invadida pelo Japão. O Japão passou a dominar essa região aqui da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu. Esse território aqui da Coreia foi dividido no paralelo 38 graus de latitude norte. Foi dividido isso aqui. Aí a parte norte da Coreia ficou sob domínio da União Soviética, e que tinha ganhado a Segunda Guerra também, né? E a parte sul da Coreia ficou sendo dominada, administrada pelos Estados Unidos. Mas no ano de 1950, o que é que aconteceu aqui nesse contexto de Coreia do Norte e Coreia do Sul? Por que elas são separadas bonitinhas desse jeito hoje? Em 1950 começou uma guerra com a invasão da Coreia. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em 1950. E aí começou uma disputa aqui política, uma guerra entre eles dois, né, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa guerra só terminou 3 anos depois e até hoje não houve. Oi? Oi? Cadê? Até hoje não houve nenhuma assinatura de tratado de paz entre os dois países. Não existe um tratado de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então significa que é como se a guerra nunca tivesse acabado. Eles pararam, mas no papel não existe nenhum tratado de paz entre eles dois. Mas enfim, a Coreia do Norte foi apoiada por União Soviética e China, enquanto a Coreia do Sul foi apoiada principalmente pelos Estados Unidos. E aí, em 1953, houve a divisão mesmo, né, do território, com o final da Guerra da Coreia. Se formou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é a República da Coreia. E hoje são 2 países, mas nunca houve nenhum tratado de paz entre eles dois. Nunca. É como se a guerra existisse, né, até hoje.
Aí vamos falar um pouquinho sobre a questão econômica da Coreia do Sul. Deixa eu vir para cá. Contexto da Guerra Fria, né? Que a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul aconteceu no contexto da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. A industrialização sul-coreana, vamos lá. Até a década de 1960, a Coreia do Sul era um país pobre, era um dos países menos desenvolvidos, um dos países mais pobres do mundo. Se comparava a países menos desenvolvidos do mundo. E aí, graças a planos de desenvolvimento econômico promovido pelo país, pelo governo do país, o país começou a investir em infraestrutura, em educação, para atrair o maior número possível de empresas japonesas, transnacionais japonesas, para o país. Entre as décadas de 1980 e 1990, as exportações de tecidos e sapatos e de produtos industrializados cresceu bastante, através do uso de tecnologias avançadas. Já em 2010, para vocês fazerem uma ponte aí, em 60 eles eram um dos países mais atrasados do mundo. Entre 80 e 90 já despontava como uma das maiores economias já ali do Sudeste Asiático. Em 2010, a Coreia do Sul foi o 7º país com maior volume de exportação do mundo. 7º país. Olha aí, de 60 para 2010, como a realidade desse país mudou assim, né, de forma drástica. Aí diz aqui que entre as décadas de 80 e 90, o país passou de exportador de tecido e sapato, né, como eu falei agora há pouco, para grande exportador de produtos industrializados, sobretudo com uso de tecnologia avançada. As exportações hoje. Na atualidade, a Coreia do Sul destaca-se pela variedade de produtos que exporta, predominando já a indústria eletrônica e automobilística, que são produtos aí que têm um alto valor agregado, né? Os países para os quais a Coreia do Sul mais exporta são China e Estados Unidos, que ela mais exporta, mais mantém relações comerciais. China e Estados Unidos. Investimentos em educação, vamos lá. O que é que faz com que o país seja desenvolvido? Ou que um país ele tenha aí um grande crescimento econômico? Investir em educação, né? É impossível, a gente já falou disso esse ano. Nos anos de 1950, um grande número de crianças em idade escolar não recebia educação formal na Coreia. Isso é um dado muito alarmante, né? O governo passou a investir anualmente cerca de 5% do PIB do país em educação. Em 2015, 98% das crianças sul-coreanas terminaram o ensino fundamental, quase 100%. Muita coisa, né? Ou seja, eles passaram aí de uma realidade de um país que era altamente pobre em termos educacionais para um dos países que mais investem, né? Uma grande porcentagem aí do seu PIB, da sua economia em educação. Então, a melhora da educação pública da Coreia do Sul é uma das principais causas do desenvolvimento socioeconômico do país hoje, desde a década de 60, de 80, 90, até hoje. É um dos fatores aí que promoveu um grande crescimento nesse país, crescimento econômico. Então, não tem como a gente desenvolver a economia se você não desenvolve também a educação daquele país, né? Vai de contramão, em contramão. Aí vai falar um pouquinho sobre população e a condição da mulher. Em 2016, a população da Coreia do Sul tinha 51,2 milhões de habitantes. Tem que olhar o dado mais recente, né? Não vi ainda não. A expectativa de vida em 2016 era mais de 80 anos, ou seja, a saúde desse país também é boa, né? A taxa de fecundidade é baixa, cerca de 1,2 só filho por mulher. E para a taxa de reposição de uma população tem que ser em torno de 2,1, né? Incentiva a natalidade. Eles incentivam a natalidade lá. Dão dinheiro, né, para que os pais tenham mais filhos. Mas isso não vem dando muito certo, não, né? Porque a natalidade lá é muito baixa ainda. E a fecundidade da mulher sul-coreana é muito baixa, muito pequena. Agora a condição da mulher, vamos lá. A condição das mulheres sul-coreanas passou por grandes transformações. Há algumas décadas, o papel das mulheres restringia-se basicamente aos cuidados da casa e dos filhos. Como isso acontece em grande parte do mundo. Hoje elas participam ativamente do mercado de trabalho, ocupando cargos até pouco tempo atrás reservados apenas para homens. Apenas para os homens. Em 2013, o Park Geun-hye tomou posse como presidente e se tornou a primeira mulher a assumir esse posto no país. Na atualidade, as jovens sul-coreanas estão entre as mulheres com melhor nível de instrução no mundo. A mão de obra feminina contribuiu significativamente para o recente desempenho econômico do país. Olha aí, uma das mulheres mais instruídas do mundo, que mais estudam.
mas são qualificadas. Barra pesada, né?